só cantou o hino nacional aqui dentro do Congresso. Ele não merecia isso. Meu pai, ele deu a vida pelo Brasil. Mas eles arrancaram o meu pai de mim. Essa é a filha do Crezão. Uma salva de palmas para a família do Crezão. Porque, para mim, aqui, é uma menina. Ela falou que tinha um pai carinhoso, que cuidava da família, cuidador, preocupado, todo dia atento, conduzindo a família para a igreja, tomava conta de tudo. Ela falou, de uma hora para outra, ela deixou de ser aquela menina para se tornar, juntamente com a mãe e a irmã, passar a ser adulta para cuidar de coisas que o Crezão que cuidava de tudo. Então, vocês aí são guerreiras, que Deus abençoe a sua vida. Pode falar. Boa noite a todos. Eu sou a filha do Patriota Crezão. O Patriota Crezão, ele foi preso injustamente, ele foi torturado e ele foi assassinado. Temos mais outros patriotas que morreram fora do presídio, mas o meu pai foi assassinado por uma omissão. Omissão de socorro, omissão de posicionamento do ministro relator do caso do dia 8 de janeiro. E hoje completa 556 dias que a gente sofre com a ausência eterna do meu pai. A anistia não traz o meu pai de volta. A anistia não traz o abraço que eu tinha todos os dias do meu pai. A anistia não traz o cuidado, as ligações, os áudios no WhatsApp que eu recebia do meu pai. Hoje eu estou aqui e a cada vez que eu falo sobre o meu pai, eu revivo a dor. É como se eu estivesse sepultando meu pai novamente. Mas eu não vou me calar por isso. Tem muitos patriotas que têm filhos que ainda têm chance de poder um dia abraçar eles. Minha vida foi destruída completamente. Destruída por pessoas que quiseram vingar o meu pai por conta da ideologia dele. Porque ele foi preso dentro do plenário do Senado. E ressalvo que o plenário do Senado foi o único ambiente aqui dentro do Congresso que não foi depredado. Meu pai, ele trabalhou até às 4 horas da tarde no domingo, no dia 8 de janeiro. Ele chegou aqui, só deu tempo de cantar o hino nacional, começar a passar mal, pedir socorro para um policial, e aí depois veio uma outra patriota que passou um pano com água no rosto dele porque ele já estava passando mal. Ele foi preso já doente. E ele teve 3 mal súbitos antes do dia 20 de novembro. A gente gritava, clamava por socorro. A gente fez inúmeros pedidos de habeas corpus pro meu pai. Nenhum foi atendido. Nenhum disse, não vou soltar o seu pai. Nenhum disse, tá bom, agora eu vou soltar o seu pai. Nenhum habeas corpus foi atendido. A PGR pediu a soltura do meu pai. E ficou na mesa, engavetado. Por vários meses, até a morte do meu pai. O direito do meu pai foi violado completamente. O direito de fala, o direito de se posicionar politicamente, que é um direito de qualquer cidadão, seja de direita ou seja de esquerda. Era um direito do meu pai. Era um direito do meu pai cantar o hino nacional. É um direito de qualquer ser humano aqui dentro do Brasil. Até onde eu sei, né? E hoje em dia, existem pessoas com risco de morte. Presos na Papuda desde o dia 8 de janeiro. O Cleiton, que está com uma doença que a pele dele está em pele viva. Feridas abertas. Ele tem 2 filhas, assim como o meu pai. E até hoje ele não teve o poder, o direito de ter o seu atendimento, ou o direito de voltar para a sua casa e ter atendimento, o cuidado da sua família. Meu pai não teve direito de ser cuidado por mim, pela minha mãe, pela minha mãe. A gente, quando meu pai estava doente, a gente entregava remédios e medicamentos na mão dele. E quando ele estava preso injustamente, quando estava tendo mal súbito, ele tinha que tirar a roupa e agachar 3 vezes para talvez ter um atendimento. E muitas dessas vezes, ele tinha que entrar dentro do corral porque os policiais falavam que era frescura do meu pai. Meu pai tendo mal súbito era uma frescura. Ele urinava na roupa. E era uma frescura. Hoje, eu tento tornar o meu luto em uma luta. Mas não é fácil. Eu tenho 21 anos. Eu abri mão da minha vida inteira para buscar justiça pelo meu pai. Não só pelo meu pai.
mas por mais de 2.000 famílias que sofrem desde o dia 8 de janeiro. A minha vida está parada. Eu não tenho uma vida de uma jovem de 21 anos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande nas costas. E isso foi através do dia 8 de janeiro. Eu não preciso do reconhecimento de ninguém, porque o que eu estou fazendo é por amor. É para que outras famílias não sofram como eu e minha família sofremos. E eu peço que busquem pela anistia por outros familiares. Porque o meu pai não traz de volta. Mas tem muitas famílias sofrendo. E muitos patriotas com risco de morte dentro da cadeia. E é revoltante ouvir que as pessoas quebraram, depredaram, que as pessoas têm que pagar. Meu pai merecia pagar com a vida dele? Meu pai só cantou o hino nacional aqui dentro do Congresso. Ele não merecia isso. Meu pai, ele deu a vida pelo Brasil. Mas eles arrancaram o meu pai de mim. E enquanto eu viver, eu vou buscar justiça pelo meu pai. Que Deus abençoe todos. Que Deus abençoe a nossa nação. Anistia já e justiça pelo Clezão. É difícil. É difícil porque eu tenho uma filha igual essa menina. Para mim é uma menina. Ela abriu mão da vida dela nessa idade. E sabe quando que ela vai recuperar esse tempo que ela está abrindo mão da vida dela? O que dói, eu acho que o ser humano ele tem que ter coração, cara. Como pode, depois de tantas coisas que está se falando aqui, hoje quando eu dei uma entrevista na Gazeta do Povo, eles perguntaram se eu acreditava que ia sensibilizar, que eu falei para ele que um dos objetivos é trazer a verdade e sensibilizar. O cidadão que não sensibilizar com tudo que está acontecendo aqui, eu não sei, cara. Assim, a gente vem segurando, vem fazendo tudo isso, mas quando ela falou aqui, até quem não tem filho já sente. Imagina quem tem filho. É doloroso. É doloroso. Quando eu soube que eu ia ter uma fala aqui, eu falei, meu Deus, o Senhor escolhe aqueles servos mais inúteis. Porque tem tantos casos bem mais dolorosos, mas nesse momento a dor é uma só. A dor de cada família é a dor daquela família. E o meu filho, ele dividiu a cela com o Clezão. Ele foi preso junto com o Clezão, também dentro do plenário do Senado. E a arma dele foi o terço e a Bíblia. Ele teve a infelicidade de adentrar, porque estava um helicóptero, todos sabem que os helicópteros veio bombardeando, os guardas mandando entrar, e aí ele, por medo daquelas bombas, ele se abrigou e foi procurar um lugar mais calmo. Foi quando ele encontrou esse lugar e ele viu que eram pessoas que estavam só orando. Eram católicos e evangélicos orando. Então, a dor é imensa. A gente também tem que ser... Eu vi aí, né, o presidente dessa comissão, com todo respeito à fala dele, ele tem um pensamento dele, ele está pedindo justiça. Mas então que essa casa nos proporcione essa justiça. Por quê? Porque essa casa tem a caneta para nos proporcionar essa justiça. Sequer a gente tem direito às provas, os vídeos. Ele falou badernas. Sim, nós não somos a favor de badernas. Nós não fizemos badernas. Tanto é que, por que não foram atrás de quem realmente quebrou? Está nos vídeos, está filmado. Então, eu clamo a esse ilustríssimo deputado, que é presidente de uma comissão de direitos humanos, ele pode pedir as câmeras. E aí, ele vai ver realmente quem quebrou. Porque quem quebrou não está nesses 2.000. Tanto é que é um processo todo sigiloso. É um processo que a gente não tem direito a se defender. A gente não teve direito à presunção de inocência. O meu filho falou, como ela estava comentando aqui, porque eles foram juntos, não teve ordem de prisão. E é importante que a mídia saiba que os que foram presos não quebraram. Como ele disse, como é que um ladrão entra numa casa e você não tem que fazer nada? Sim, mas o ladrão não fica esperando o dono chegar.
O ladrão rouba e vai embora. Os inocentes ficaram porque não tinham culpa, porque não devia nada. E se ninguém mais do que a gente, ninguém mais do que nós, queremos um processo aberto. Ninguém mais clamou por justiça e clama, porque nós queremos as câmeras. Eles não dizem que é justiça. Procure os que quebraram pelas câmeras, que tem, vai achar. Agora, a gente não pode pagar por um crime de multidão. A gente não pode pagar por um crime que outros fizeram e que foi conveniente prender os bonzinhos. Porque sequer tiveram... Você sabe o que falaram para o pessoal que estava o meu filho e estava o pai dela e tantos outros inocentes? Falaram o seguinte: fiquem aqui, porque aqui vocês estão protegidos. No final, nós vamos levar vocês para a saída de 5 em 5. Canalhas! Tem a prova. A Câmara dos Deputados tem os vídeos. Eu peço, eu clamo. Então, que a justiça seja para todos, de uma forma limpa. Mostrem os vídeos. E onde encontrar que o meu filho depredou, que o pai dela depredou, e qualquer um outro depredou aqui dentro ou fora, a gente quer pagar sim. A gente quer pagar o que a gente fez. O que é justo, com direito à instância devida. Nem isso. Então, o que fizeram com o pessoal do QG foi: entrem nos ônibus que nós vamos te levar para a rodoviária. O que fizeram com que os que estavam aqui, nesse congresso, no plenário do Senado, onde é que chama? No plenário do Senado, os 36, se não me engano, os guardas legislativos, não sei nem assim que chama, me desculpa, eles estavam tirando foto com eles. Tem vídeos, é só louvor. O meu filho foi pego, ele mandou a mãozinha dele com o texto, eu tenho aqui, falando assim: mãe, fica tranquila, nós aqui só estamos rezando. E eu só vou depois que eu terminar o meu rosário. Eu preciso trazer Nossa Senhora para esta casa. Porque foi prometido a eles que ficassem. Porque iam levar para a saída. E pasmem. Levaram de 5 em 5, mas não para a saída. E sequer algemaram eles no subsolo desta casa, largaram eles no chão, e aí foram que eles foram... Até então nem sabiam mais para onde iam levar. E eles foram levados de 5 em 5, eles foram deixados no subsolo desta casa, que se diz do povo, os 30 e tanto. O pai dela passou mal, foi chamada a ambulância nesse momento. Deixaram sem água, sem comida, sem ir ao banheiro. Alguns fizeram necessidade nas calças. É totalmente desumano, e ainda sem saber para onde iam levar até então. E outra coisa que eu questiono aqui: a dor de todos nós. A dor de todos nós é não poder provar a inocência. Porque todos os fatos estão aí. E isso já existe há mais de 2 anos. Nós vamos para 2 anos e meio nesse sofrimento. Gente, como que pode? Todos sabem, essa casa sabe, o governo sabe, o judiciário sabe, até criança sabe que para ter um golpe precisa de tanque. É uma tortura que é o dia a dia e a gente não vê solução, a gente só vê um empurra. É a Câmara que empurra para o Senado que empurra para o STJ, porque o que acontece? Se o Senado tem alguém que pode frear o Alexandre de Moraes e não freia, por que também o Senado não mudou? Botou exatamente de novo um presidente que não ia fazer. A Câmara é a mesma coisa, 444 deputados. Foi unânime, foi logo, assim, na primeira votação, elegeram um Hugo Mota, que pela história dele sabia que ele ia ser um traíra. Desculpa, mas o que acontece? Eu não consigo entender. Eu queria perguntar, na minha ignorância política, o que faz, por exemplo, trocar um Van Hatten, que se candidatou, e com ele não teríamos isso, e votar em quem não quer a gente? Calma. Então, assim, eu queria respostas. A gente não encontra respostas. Gente, eu estava acompanhando o gabinete, toda a assessoria, e acompanhei até há pouco, inclusive, quando entrou o presidente da comissão para falar aqui por vídeo. Eu quero começar por aí porque Vossa Excelência é um guerreiro. Ter conseguido organizar uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados é um feito e tanto. Só Vossa Excelência para conseguir. Parabéns. Parabéns. Atrás de Vossa Excelência está um gaúcho, deputado Adão Preto, pendurado na parede. Foi um deputado do PT, defensor do MST. Aí você já tem
a noção do que essa Comissão de Direitos Humanos, infelizmente, costuma representar aqui, sem nenhum tipo de juízo sobre a memória da pessoa que ali está, já falecida, merece respeito como pessoa, como ser humano, mas o ativismo daquele que está representado ali na parede é o ativismo que essa Comissão de Direitos Humanos normalmente representa, que é um ativismo em favor do crime, da invasão, da coisa errada. E aqui nós estamos tratando do oposto. E por isso, essa manifestação emocionada, Tereza, há pouco, eu encontrei no meu gabinete, não faz muito tempo também, ela nos faz refletir sobre o fato principal, que é, essas pessoas não cometeram crime. Estamos pedindo anistia por inocentes. Em contrapartida, poucos dias atrás, Dilma, que no seu currículo tem sequestro, assalto a banco, sofreu também na ditadura, não vou negar, a história foi horrível naquela época, mas ela recebeu uma anistia pelos crimes que cometeu e 100 mil reais de indenização, a mais alta das indenizações que se pode dar, enquanto isso as pessoas que não cometeram crimes continuam sofrendo. E é importante também dizer, aquelas que porventura cometeram algum crime, porque algumas pessoas de fato quebraram e vandalizaram, fosse porque eram infiltradas, fosse porque estavam mal intencionadas, ou fosse porque entraram num delírio coletivo e ali acharam que daqui a pouco ia resolver alguma coisa e quebrar, quando não resolvia. Não importa. Tem pena para esse tipo de crime. Mas eu quero que me apontem um vândalo nesse país que passou mais de 2 anos preso. Então, mesmo aquelas que eventualmente cometeram algum tipo de crime, já passaram mais tempo na cadeia do que gente que matou nesse país. Então, senhor presidente, o que nós estamos tratando aqui, e insisto e repito, é de justiça, não de anistia, é de justiça. Até porque eu, lá atrás, no final de 2022, eu fui para a tribuna. Quem está aqui sabe, conhece a minha história, quem talvez ainda não saiba vai saber agora. Dizer para as pessoas que não achava adequado ir à frente dos quartéis generais protestar. Eu fui um dos poucos deputados que fiz aquela manifestação na tribuna, que na época foi questionada, foi criticada, era realmente uma postura distoante da maioria. Às vezes acontece, a gente fica sozinho. Mas ainda assim, quando eu dizia aquilo, eu falava porque era uma opinião minha, política, mas não porque eu achasse que fosse crime, até porque o próprio Exército, as Forças Armadas, tinham emitido uma nota dando a tranquilidade às pessoas para que pudessem protestar diante dos quartéis generais. A posse de um novo presidente da República não pode mudar isso, doutor Sebastião. Isso se trata de segurança jurídica. Então as pessoas que lá estavam até o dia 8 de janeiro, baseados numa nota das Forças Armadas, no dia 9 sofreram uma represália infame, ilegal, completamente fora do que se deve esperar no Estado de Direito, independentemente da minha opinião de que não era o local adequado ou da opinião daqueles que achassem que ali sim se deveria estar. Então esse é o ponto primeiro da história. O ponto segundo da história é o que motivou as pessoas a fazer isso. Não foi dar um golpe de Estado, até porque em pleno domingo, no recesso, quando muitos parlamentares, como é o meu caso, estavam inclusive fora do país, Lula não estava aqui, aliás, por algum tipo de conveniência muito coincidente, foi parar em Araraquara naquela tarde, às pressas. Aquele momento não foi uma tentativa de golpe, não! Foi a expressão mais genuína da indignação das pessoas por terem visto um ladrão subindo a rampa do Palácio do Planalto.